Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele está no controle de tudo. E nessa manhã eu quero dar continuidade relacionada às 3 perguntas anteriores que eu fiz, relacionada à reflexão com o tema: o que você precisa fazer quando ninguém no campo humano acredita no seu ministério? Essa foi a pergunta que eu fiz, trabalhando nesse tema, trabalhando em 3 perguntas básicas, baseado na vida de Jó. Então, o que você vai fazer quando ninguém no campo humano acredita no seu ministério? O ministério, aqui, eu estou associando a questão da vida. A sua vida é um ministério. Se você perde a vida, você perde todos os outros ministérios agregados ao ministério primordial que é a sua vida. Então, dentro dessa reflexão, eu fiz 3 perguntas básicas. O que você precisa fazer e saber quando ninguém no campo humano não acredita no seu ministério? E o ministério aqui está associado à questão da vida, como eu acabei de falar. Então, se você perde a sua vida, com certeza todos os outros ministérios que agrega à sua vida, você não tem como realizá-lo. Então nós precisamos desse fôlego da vida, esse ar que Deus nos deu para nos mantermos vivos. E o que nós estamos vendo hoje aconteceu há mais ou menos aí uns 3.000 anos atrás, na questão da pessoa de Jó. Jó passou por uma situação muito complicadíssima. Por quê? Porque o próprio Satanás, ele queria provar para Deus que Jó, ele não era temente, não era reto, não era justo perante o Senhor. Então você vê como o diabo, Satanás, o anjo caído, Lucifer, ele trabalha até hoje para derrubar a imagem e a semelhança de Deus. Mas quem é a imagem e a semelhança de Deus? A imagem e a semelhança de Deus são as suas criaturas, no modo geral. Mas o que nós podemos classificá-lo como as novas criaturas, aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, que está aperfeiçoando cada dia que passa a questão da sua imagem, para nós parecermos o mais próximo possível de Cristo. Então, é aí onde mora o perigo, porque Satanás ele não quer de maneira nenhuma que a humanidade, o homem de um modo geral, chegue à imagem e à semelhança de Cristo. Ou seja, que a pessoa venha a ser salvo. Porque para você ser salvo, você tem que ter a plena certeza que você precisa restaurar a sua imagem, que é a imagem de Deus. Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário justamente para restaurar essa imagem do homem, que era a imagem e semelhança de Deus. E Satanás veio e tentou destruí-lo, relacionado à questão de Adão e Eva. Adão e Eva, eles tinham 100% a imagem e a semelhança de Deus, mas Satanás interveio naquela situação, fazendo com que a Eva comesse daquele fruto e quebrasse essa imagem e a semelhança de Deus. Quer dizer, levando aquele casal a desobedecer a Deus. E a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram aquilo que Deus constituiu sobre as suas vidas, ali a obediência, a imagem e a semelhança de Deus foi destruída, foi desfeita.
através do pecado. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, veio e refez essa imagem e semelhança. E nós que aceitamos a Cristo, nós estamos trabalhando para que nós chegamos 100% à imagem e à semelhança de Deus. E aí, Satanás ele sempre está trabalhando dentro dessa visão para deixá-lo, a imagem e a semelhança de Deus, deteriorada, sem vida, quer dizer, não ter salvação. E aí eu escolhi o livro de Jó para trabalhar em cima dessa reflexão. A primeira pergunta que eu fiz para você e para mim, na reflexão da primeira parte, o que você precisa fazer e saber quando ninguém no campo humano acredita em você. A primeira pergunta que eu te fiz foi: você acredita? Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Você acredita no seu ministério? Você acredita na sua vida, no fôlego de vida que Deus te deu? Então é por aí que começa essa reflexão. Então, Jó, capítulo 2, do versículo 8 a seguir fala: então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Então ele respondeu à mulher: você fala como uma insensata, ou seja, como uma louca. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Então nós vemos aí que Jó, ele acreditava no seu ministério, ele acreditava na sua vida, ele acreditava naquilo que Deus tinha constituído sobre a sua vida. Mas a mulher não. A mulher, ela ali estava dentro de um campo de incredulidade. Ela não acreditava mais no ministério voltado à sua vida e nenhum outros ministérios. Por quê? Porque todos os seus bens já tinham ido, né? Os seus empregados também morreram, os seus filhos morreram. Então essa foi a primeira fase da provação voltada à questão de Jó. Nessa primeira fase foi tirado toda a riqueza de Jó, material, né, e física, voltada à questão dos seus filhos. E aí nós vemos que Jó, ele entrou para a segunda fase relacionada à questão da sua vida, do seu ministério. Então, enquanto Satanás ele atuou pela permissão de Deus, né, pela permissão de Deus, acabar com toda a riqueza de Jó, os empregados, coisa material e tudo, beleza, mas aí o diabo ele quis mais ainda. E Deus isso permitiu. Mas Deus permitiu que não tocasse na alma, né? Não tocasse na vida, que é a alma do homem. Só tocasse na questão da parte material, física do homem, por fora, externo. Mas eu andei pesquisando e vi que a provação de Jó só demorou mais porque teve a segunda fase. Vamos supor, eu quero fazer essa reflexão dentro dos acontecimentos que está acontecendo hoje, voltado à questão do coronavírus. O coronavírus, ele teve a primeira onda. Veio a primeira onda, as pessoas se preservou, veio toda aquela situação, e aí depois veio a segunda onda voltada à questão do coronavírus. E a segunda onda agora, ela está mais terrível do que a primeira onda. Na vida de Jó foi a mesma coisa. A primeira onda foi beleza, a primeira prova foi beleza. Ele raspou a sua cabeça, tirou as vestes, se cobriu de cinza e adorou a Deus. Mas aí quando veio a segunda onda, veio a segunda prova, Jó, ele já atuou de outra maneira.
ele já se comportou de outra maneira diferente. Então, nós nessa segunda onda aqui do coronavírus, a humanidade ela está se comportando de outra maneira. Ela está mais desesperada do que antes na primeira onda do coronavírus. Quem está por dentro e analisando, sabemos que a primeira onda do coronavírus não estava tão perigoso como está agora na segunda onda. A segunda onda está pior. Na primeira onda, que é na primeira aprovação de Jó, beleza, vieram as pessoas visitar Jó, os seus amigos veio visitar ele, os parentes veio visitar ele, os vizinhos veio visitar ele, mas chegou um momento que acabou as visitas, encerrou visita, não tinha mais visita, ninguém queria mais saber da história de Jó. Jó ficou sozinho, só ele, as cinzas e um caco de telha. O seu amigo era um caco de telha, era cinza. O resto todo mundo abandonou. Nós vemos que não é diferente. Teve a quarentena aí, todo mundo para dentro de casa. 40 dias aí sem ninguém botar a cabeça fora. Beleza, vencemos a quarentena. Saímos para fora. Então tudo estava legal, tudo estava normal a vida. De repente vem a segunda onda. E a segunda onda está pior porque já estão restritando tudo. Em alguns locais, não é em todo lugar, mas em algum local. Então, fechando os comércios, aonde gera emprego, só delivery, e agora estão querendo fechar total, 100% o comércio. Justamente por causa da segunda onda do coronavírus. A vacina, que é o antídoto, para poder ver se resolve essa situação, ela não é 100%, não vai resolver 100%, é só um emergencial, quer dizer, quando fala de emergencial, é só um auxílio, não vai resolver na totalidade a situação do ser humano. Na vida de Jó, ele teve os seus auxílios também, teve o seu antídoto ali, que também não resolveu a situação. Vieram algumas pessoas ainda consolar ele, aquele consolo, mas aquele consolo ainda exortando, aquele consolo ainda querendo dizer que estava em pecado, querendo que estava errado, estava todo desmantelado, a situação que estava ali é por causa do pecado. Não muda. A segunda onda do coronavírus veio aí, é porque é a rebeldia do povo, é por causa da corrupção, é por causa dos governos, é por causa disso, por causa daquilo. Então, sempre vai vir essas perguntas. Ninguém quer assumir o erro, ninguém quer assumir o pecado, ninguém. É um jogando pro outro. Você é culpado, você é isso, você é aquilo. Não muda. Quando Adão e Eva pecou, o Senhor chegou onde estás, Adão? Aonde está, Eva? Aonde está? E aí Deus, o que Adão falou? Não, foi a sua esposa, foi a esposa, foi essa esposa que tu me deu. Se não fosse ela, ele não tinha pecado. Deus foi falar com a Eva não, foi a serpente aí. E depois Deus, e a serpente? Foi o diabo. Então você vê que sempre vai existir essas coisas. As pessoas nunca querem assumir. Então, de onde surgiu esse vírus? Quem criou esse vírus? Ninguém sabe. Ninguém quer assumir o pecado. Então, mas a questão é que Deus permitiu, e Deus está permitindo que a humanidade seja provado por esse vírus. Da mesma forma, Deus aceitou a proposta de Satanás para provar Jó. Hoje, a mesma forma, nós não sabemos se o diabo não foi até Deus, nós não sabemos, mas que temos uma plena certeza que Deus ele concordou ou aceitou ou está dando esse espaço para que esse vírus atua sobre a humanidade, para que o homem possa perceber que ele não é nada sem Deus. Jó
depois dessa aprovação dele, a situação dele aí, diz a Bíblia que ele passou a conhecer a Deus verdadeiramente. Antes ele só era de ouvir falar, mas depois da aprovação, olha que Jó já era o que? Justo. Ele já era o que? Temente. Era íntegro, mas ainda não era suficiente. Hoje, pode ser que nós estejamos da mesma forma, nós somos justos, somos íntegros, somos tementes a Deus, mas Deus quer mais ainda do ser humano na face da terra, para poder nós chegar a uma plena perfeição voltada à questão da salvação. Então, todos estão sendo provados, tanto a sua igreja, tanto a sua noiva, como o que não é salvo, todos no mesmo pacote. A diferença é que Deus está preservando a vida de alguns que está dentro de um campo de salvação, que é a noiva de Cristo. Muitos estão indo, a gente não sabe que mistério é esse. Muitos pastores indo, muitos pastores morrendo, muitos irmãos na fé morrendo, indo, partindo para o Senhor, partindo. E aí a gente não sabe que mistério é esse aí. Então, se a gente fosse ver melhor, mais de perto, nenhum servo de Deus poderia partir, morrer dentro dessa situação que está acontecendo no coronavírus. A questão de Jó, aquela doença que veio sobre Jó era uma falta de, era uma infecção, deu uma infecção na pele de uma tal forma que faltava a respiração interna e externa da pele. Atacou na parte da respiração da pele de Jó. Então a pele de Jó deteriorou, a face de Jó mudou. Então por dentro e por fora estourou toda, estava faltando oxigênio na pele de Jó. Em outras palavras, eu andei pesquisando sobre isso. E hoje, o que é que está atuando? O coronavírus, ele entra para tirar o oxigênio da pessoa, interna, agora já é dentro da pessoa, dentro dos pulmões. Na situação de Jó, só foi por fora, externo, na pele, e por dentro, interior, mas só na pele. Não tocou na parte dentro do ser de Jó, dentro dos seus órgãos vitais, não. Dentro dos seus órgãos, o diabo não tocou, só foi por fora. Mas mesmo sendo por fora, Jó passou por uma situação muito difícil, porque veio a primeira onda, depois veio a segunda onda. E a segunda onda, Jó, amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Você não pensa a situação que Jó passou. E sozinho. Todos abandonaram. Quando a pessoa está no estado de também nessa situação do vírus aí, eles incubam a pessoa para lá no hospital, e aí fica lá incubado lá, só a misericórdia de Deus para intervir naquela situação daquela pessoa que está incubada. Eles têm aqueles cuidados ali, vai lá, cuida, beleza, mas praticamente a pessoa está só, isolado, família nenhuma, não pode mais nem ir lá mais. Só a questão dos médicos e do enfermeiro. Na questão de Jó, olha, a mesma situação, isolado, incubado para lá, acabou. Só mesmo a questão dos seus pensamentos, os seus pensamentos que ele tinha e criava, eram os seus médicos, eram os seus enfermeiros. Então você vê como a situação era muito difícil na questão de Jó, onde não tinha amigos. Os amigos dele eram os seus imaginários, aquele que ele ficava imaginando, aquele que ele ficava criando. Mas a duração da aprovação de Jó, ela foi aproximadamente aí um ano de aprovação de Jó, até chegar o momento de Deus chegar e falar com Jó. De tanto ele questionar, de tanto ele fazer pergunta, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele veio num redemoinho e falou com Jó. Então a situação da humanidade está no meio jeitinho. O povo vão ter que fazer muita pergunta a Deus. Vão ter que fazer muito questionamento para chegar até o ponto crucial. E Deus vai responder por quê, essa situação toda. Com a mesma coisa. Qual foi a resposta de Deus para Jó?
aonde tu estava, Jó? Isso, isso, isso. Onde é que tu estava, Jó? Isso, isso, isso. Então, Deus ele respondeu Jó a sua dor antes dele ser curado. E aí diz a Bíblia que para ele receber a sua cura total, ele teve que orar por todas aquelas pessoas que machucou ele no sentido de abandono. Hoje nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Nós vamos ter que abençoar todos esses governantes corruptos, toda essa raça que está provocando também, ajudando a provocar essa situação do coronavírus. Nós, como igreja, para recebermos a bênção, temos que orar por esse povo, mesmo não prestando, mesmo não valendo nada. Temos que orar por eles para que Deus possa nos abençoar, a gente possa receber a bênção. Porque se a gente ficar com raiva, irado pelos governos, pelas ações que o governo está fazendo, a gente vai perder a bênção. Se Jó tivesse mantido com a sua ira voltada aos amigos, voltada à esposa, voltada aos parentes, voltada aos vizinhos, que ele era bem conhecido naquele local, era um grande empresário, ele não tinha recebido a bênção. O Senhor mandou orar para os seus amigos. Ore por eles. E a partir do momento em que Jó orou, aí dizem que Jó começou a receber aquilo que deveria ser recebido, que foi uma dupla honra. Deus deu em dobro. Então, o mundo está passando por essa situação, mas nós vamos vencer. E quem permanecer até o fim, Deus vai honrar. Vai honrar aqueles que ficaram de pé. A segunda pergunta que eu quero fazer é: se Deus acredita no seu ministério. Se Deus acredita no seu ministério. Porque Deus ele acreditava no ministério de Jó. Porque Satanás foi até ele e disse: não, Jó ele é temente, ele é justo perante mim. Mas o diabo ele não queria saber disso, ele queria provar. Mas Deus acreditava no ministério de Jó. Foi a segunda pergunta. Deus acredita ainda no homem. Deus acredita, Deus aposta ainda que o homem pode mudar. Por quê? Porque enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo a morrer por a humanidade, para que a humanidade possa crer no Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Porque diz a Bíblia que todos aqueles que crê em Jesus não vai perecer, mas sim vai ter a vida eterna. Então é um momento que Deus está trazendo para o arrependimento da humanidade. As pessoas se arrepender, se voltar a Cristo, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, para que eles não venham perder a sua vida, a vida primordial, que é a salvação. O ministério maior do homem é a vida, não vida só esse fogo de vida, mas a vida da alma. A salvação da alma precisa ser salva. Tirando isso, porque se o homem morrer fisicamente e morrer também a questão espiritual da coisa, perder sua vida eterna, não, aí fica complicado. Então Deus quer que o homem se salve, se salve, mesmo que venha morrer a questão humanamente falando, mas a alma não pode, porque diz a Bíblia que temos que temer aqueles que podem matar a alma, podem matar o espírito. Nós não devemos temer aqueles que possam matar a carne, a parte humana. Então, o vírus está matando aí a parte humana, humanamente falando, mas a alma ele não pode tocar. O coronavírus não pode tocar na alma de ninguém. A alma está preservada, não pode. Mas essa foi a segunda pergunta que eu estou fazendo. Você acredita que Deus acredita no seu ministério? Então, eu acredito. E você tem que acreditar também, porque a partir do momento que você não acredita na sua própria vida, e também você não acredita que Deus acredita na sua própria vida, aí você, meu filho, tá complicado. Complicado mesmo. Então essa é a segunda pergunta dentro dessa reflexão. A primeira pergunta você tem que fazer a si mesmo. A segunda pergunta você tem que fazer a Deus. Quando ninguém nesse campo humano acredita no seu ministério, o que você vai fazer? O que você precisa fazer?
Primeira, a pergunta é com você mesmo, e a segunda, a pergunta é para Deus. Será se Deus acredita na minha vida? Será se Deus está zelando da minha vida? Será se Deus está cuidando da minha vida? Será se Deus está se importando com a minha vida? Será se Deus está se importando com a vida do ser humano em geral na face da terra? Será se Deus não abandonou o ser humano, as suas criaturas? Não, de maneira nenhuma. Deus continua cuidando, Deus continua olhando, Deus continua zelando. A única coisa que Ele quer é que o homem se arrependa dos seus pecados e volte a adorar Ele, o único ser maravilhoso. A questão é que a humanidade, o ser humano, se voltou para muita idolatria, para muitos recursos da terra, e está esquecendo do Criador. E aí fica difícil, quando o ser humano esquece do Criador, daquele que criou, aí as advertências vêm. Então Deus permitiu que o coronavírus está atuando aí, justamente para chamar a atenção do homem, o homem se voltar a Ele, agregar a Ele, porque Ele já está às portas para vir buscar a sua igreja. Já está chegando o fim da fundação do mundo, acabar com tudo, chegar e Deus fazer uma restauração do céu e da terra. Então, meu filho, fique aí nessa reflexão. Depois eu vou vir com a terceira parte, que é a terceira pergunta voltada: o que você precisa fazer e saber quando ninguém no campo humano acredita no seu ministério, na sua vida? Primeiro, você precisa acreditar. Segundo, você tem que saber que Deus precisa acreditar também. Se você acredita e Deus acredita, já está num bom tamanho para poder você vencer a situação. Jó acreditava na sua vida, Deus também acreditava na vida dele. Beleza? Então, que Deus abençoe. Até a próxima reflexão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.